Olá, eu sou Andréia Pinto e hoje eu trouxe para vocês uma bela massa de pizza que você vai fazer com ingredientes básicos, porém com uma qualidade maravilhosa. É uma massa de pizza que você pode estar reproduzindo tranquilamente em sua residência. Nós vamos trazer essa receita com o intuito de você receber os amigos, familiares e principalmente, de repente, com uma oportunidade de uma renda extra. Então vamos para os ingredientes: farinha de trigo, sal, água e o pré-fermento. Esse pré-fermento, a receita vai estar aí na telinha para você acompanhar. Eu já tenho um vídeo falando sobre pré-fermentos, diferentes tipos de pré-fermentos, e você pode acompanhar lá no canal, tá? Esse é um pré-fermento de 8 horas de fermentação. Então, inicialmente, para que a nossa massa de pizza, além de macia, fique saborosa, eu começo o processo com a nossa técnica de autólise, pois aqui a gente não trabalha com máquina, né? Todas as nossas receitas estão sendo desenvolvidas com a própria mão. Então, inicialmente, vamos colocar a farinha aqui para vocês acompanharem o processo. Então, vamos fazer aqui um furo no centro, né? Fazer um ninhozinho que a gente chama aqui no centro. E vamos acrescentando a água. Olha, gente, então a massa, ela tá aqui toda hidratada. Nós vamos deixar em autólise, olha, não tá nem tão firme e nem tão maleável. Só lembrando que ainda vai entrar o pré-fermento, que é bem hidratado, e que eu também posso colocar mais água depois da autólise. Então vamos pôr para descansar na geladeira por 40 minutos. Então, gente, a massa da pizza veio da autólise, tá? E agora eu vou acrescentar os outros ingredientes, que no caso, o sal e o pré-fermento, né? Que já estava sendo trabalhado. Vou acrescentar aqui o pré-fermento. Eu não vou colocar o fermento biológico direto nessa massa, tá? Só o pré-fermento trabalhado já durante 8 horas. Então, é uma massa de pizza. Vocês vão ver como ela vai ficar com uma massa bem airada, uma massa semelhante a uma massa de pizza de fermentação natural. Fazer com que ocorra a absorção do pré-fermento na massa. Se eu perceber que a massa precisa de um pouco de água, eu vou molhar minha mão e vou acrescentar na massa. Agora eu vou acrescentar o sal para completar os ingredientes. O sal, quanto mais fino, melhor. Ele não fica acumulado na massa, atrapalhando a fermentação. Rápido ele se desfaz e aí ele completa apenas o objetivo dele, que é realçar o sabor, ajudar no desenvolvimento do glúten, que ele ajuda na solubilidade também das proteínas, ajudar no controle da fermentação. Então, quando ele tem um pedaço assim, tipo aquele sal grosso, né, que fica acumulado, que demora a se desfazer, aí ele começa a atrapalhar a fermentação, por exemplo. Se torna um fator indesejado você encontrar aquele pedaço de sal, às vezes, no alimento. Então, quanto mais bem trabalhado esse sal, melhor. Olha só, quando eu adicionei o sal, como a massa ela toma assim, uma definição muito mais rápido. É muito interessante essa reação que ocorre com a adição do sal. Então, olha só, gente, eu quero hidratar mais essa massa. O que que eu faço? Molho a minha mão e vou trabalhar a massa. Molho e vou trabalhar. Não precisa jogar água em cima da massa. Basta molhar a mão. A gente joga água quando a gente tem uma masseira, né? Mas na mão, molha a sua mão e vai hidratando dessa forma, que aí você tem total segurança. E essa massa, o que é legal, a gente pode chegar em 2 pontos de assamento. Um pré-assamento para você armazenar, tipo, eu tenho uma pizzaria e eu quero armazenar para chegar na hora e só fazer o recheio. Deixa ela esfriar após o assamento, esfriar totalmente. Depois embala, embalagens plásticas, bem fechada, e você armazena para utilizar. Aqui ela já está bem sovada. Eu vou deixar ela descansar
Nós vamos deixar a massa de pizza descansar por 20 minutos para eu poder abrir, tá? Então, só jogar um pouquinho de trigo aqui. Nós vamos agora enfarinhar a superfície. A massa já deu uma descansada. Nós vamos abrir. Então, a massa está bem maleável. A gente pode abrir de duas formas. Um disco. Trabalhar para o centro ficar mais fino e as bordas ficarem mais crescidinhas. Gente, essa massa tá tão cheirosa por conta do pré-fermento. A fermentação tá muito suave, mas de um aroma bem insistente. Gente, o ideal era assar essa pizza numa pedra. Mas, como eu estou sem a pedra, nós vamos assar numa forma comum mesmo. Só para vocês verem que vocês podem fazer uma pizza dessa na casa de vocês tranquilamente. A gente passa o molho de tomate mais no centro e preserva a borda. Aqui vocês estão vendo que eu já estou colocando o recheio antes de pré-assar. Eu gosto mais de colocar assim em tirinhas, porque até facilita de organizar ele. E aí o recheio, gente, vai da criatividade, né? De cada um e até do gosto. Nós vamos levar ao forno para assar até a gente perceber que as bordas estão bem douradas. Bem, gente, agora nós vamos abrir. Vou segurando assim, porque na base de vidro ela desliza mais. Nós vamos abrir. Eu vou fazer mini pizzas dessas daqui. Aí esse daqui a gente já pré-aquece. Nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer a massa e guardar. Que aí pode ser aquela pizza que você pode comercializar na sua casa. Por que eu falo de guardar a massa? Porque aí quando, por exemplo, seu cliente chega, você vai pré-aquecer já somente o recheio. A massa já vai estar pronta. Agora a gente vai pré-assar essas daqui para depois rechear. Que é o método que a gente faz para as padarias. Geralmente faz assim, já deixa a massa da pizza pronta. Andréia, qual a diferença dessa tua massa para uma outra massa de pizza qualquer? Eu sempre falo o seguinte, que a boa pizza é aquela pizza que consegue trazer na massa um sabor a mais. Porque o recheio, você pode trabalhar... Tem pizza aí que tu vê carregada de recheio, mas ela não tem sabor, né? Parece assim que fica uma pizza sem graça, não sei, não agrega. É justamente porque não foi bem trabalhada a massa. Se a massa não tiver um sabor, você pode colocar qualquer recheio que a massa não vai te trazer o sabor que você tanto deseja. Então, o ideal é sempre você trabalhar uma boa fermentação da sua massa, é você trabalhar um bom tempo de assamento para que a massa fique no ponto que você deseja. Eu sei que tem pessoas que gostam de massas mais fofinha, tem pessoas que gostam de massa de pizza mais crocante. Então tu tem que identificar qual é esse ponto ideal para depois tu chegar no resultado desejado. Essa massa ela tá bem hidratada, então ela tá bem maleável. Tu pode deixar ela um pouquinho mais firme, é só diminuir um pouco a hidratação dela. Essa aqui porque eu quis mesmo que ela ficasse com essa característica, porque eu quero deixar um pouquinho mais crocante. Então eu tô deixando ela bem fina, ó, as mini pizzas, que é para quando a pessoa pega ela sentir a crocância na massa. Esse é o meu objetivo. Mas você pode deixar um pouquinho mais grossa, deixar fermentar um pouquinho mais tempo, que aí a fermentação vai deixar a massa mais fofinha. O tempo de fermentação agora, nesse momento, ele vai ser muito importante para definir a textura da tua pizza. Né? Nesse momento que você decide se ela vai fermentar até dobrar de tamanho, ou se ela vai fermentar apenas para dar uma maciez. E aí você depois vem com o recheio. Então dessa forma nós finalizamos a preparação da nossa pizza. Eu fiz 2 tipos de assamento. Um onde a pizza foi, a massa crua foi junto com o recheio pro forno. E a outra que eu fiz o pré-assamento. E aí eu falei para vocês desde o início que você pode fazer o pré-assamento. Pode deixar as massas de pizza
resfriar, né? Ficar totalmente em temperatura ambiente. E aí você pode embalar em saquinhos plásticos e guardar dentro da geladeira. Não pode guardar com ela quente. Se você guardar com ela quente, você pode promover uma fermentação, por mais leve que seja, e aí vai trazer o gosto da massa azeda. E esse é o objetivo. Então tem que deixar esfriar bem para poder embalar. E essa daqui é quando você quiser consumir imediatamente. Então abre a massa, pode abrir com a mão mesmo, deixando as bordas assim um pouco mais boleadas. Passa um molho, né, que fica a seu gosto, molho de tomate, e depois recheia e deixa assar bem. Então essa era a receita de massa de pizza, utilizando apenas o pré-fermento. E aí vai do seu objetivo, se a massa fica um pouco mais fofinha, um pouco mais fina, se você quer crocância. Isso vai tudo depender do tempo de fermentação que você deixa. Espero que todos tenham gostado e que vocês possam reproduzir a receita e deixar depois nos comentários falando se ficou legal e as dúvidas que surgem no decorrer da produção da receita de vocês. Até mais!